Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os destaques do mês de agosto, que não é agosto, é julho. Isso mesmo, ela errou. Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os destaques de livros do mês de julho. A gente já falou sobre os destaques de série, então se você ainda não conferiu, o link vai estar aqui no card. E também a gente estreou esse quadro no mês passado. Então, a gente percebeu que não muitas pessoas foram assistir. Então a gente tá aqui pedindo pra vocês irem lá, porque os livros são ótimos. Porque são destaques, são os livros assim, ó, que ganharam um espaço muito especial. Vocês não foram lá assistir ainda, né? São livros muito bons. Por favor, vão lá assistir. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Algo Sinistro Vem Por Aí. E Um Estranho Sonhador. Eu vou começar então falando sobre Algo Sinistro Vem Por Aí. Foi uma publicação da Record e foi escrito pelo Ray Bradbury, que é o famoso autor de Fahrenheit 451, que eu não li. Mas eu gostaria muito. Mas eu li vários contos pequenos, não sei se foram contos. Talvez, na faculdade, e a professora só falava, só falava dele, a gente só estudava com os textos dele. Então, gostei bastante do que eu li até agora. Então, eu não posso daí comparar a escrita dele lá com aqui, né? Mas eu vou contando, se caso você já tenha lido Fahrenheit 451, deixe nos comentários se o que eu tô falando aqui, da forma a escrita dele é parecida ou se é bem diferente. Esse livro aqui foi escrito em 1962 e ele vai contar a história de dois meninos que têm aí seus 13 anos, quase 14, que é o Will Holloway e o Jim Nightshade. Eles são vizinhos e eles nasceram praticamente juntos. Tipo, um nasceu 1 minuto antes de dar meia-noite do dia 31 de outubro e o outro nasceu 1 minuto depois de dar meia-noite. Então, o Jim, na verdade, nasceu no Halloween. E a história aqui vai se passar toda nesse período de tempo, assim. Então os dois são super grudados desde criança, assim. A gente percebe que o Will, ele é mais cauteloso, assim. O Jim, né, até pra ter essa relação de que ele nasceu no Halloween, a coisa toda. Ele é das trevas. Isso, tipo assim, ele é mais corajoso, ele não mete esforços pra descobrir o que ele quer. O Will não, o Will tá sempre mais com cuidado, mas aí ele acaba indo atrás do Jim, enfim, eles são inseparáveis. E aí no dia 24 de outubro, perto aí do Halloween, do aniversário dos dois, na madrugada eles ouvem um trem passando e eles decidem ir atrás desse trem pra ver o que tá acontecendo. Na verdade, no dia mesmo, durante o dia, eles já viram que algumas coisas estranhas têm acontecido na cidadezinha. Por aí. Isso, exatamente. Então eles, né, moram numa cidadezinha pequena, todo mundo se conhece, eles viram que tinha umas coisas estranhas acontecendo. Então nessa madrugada, às 3 da manhã, eles estão lá atrás desse trem. E aí tem todo o simbolismo dos 3 da manhã. Quem assistiu O Exorcismo de Emily Rose já sabe dessa parada dos 3 da manhã. Enfim, mas, né, tem aí todo um simbolismo. E aí eles encontram esse trem, vão atrás e vão vendo eles construírem, né, eles montarem, na verdade, um parque, que é aquele tipo parque americano, meio circo, meio parque, sabe? Que são aqueles parques itinerantes, né, que vão em várias cidades e tal. Só que eles estranham porque, geralmente, esses parques não aparecem nessa data, nessa época do ano, né? Halloween, assim. Exatamente. Então, eles já ficam ali com a pulga atrás da orelha, começam a ver umas coisas e tal. E outro personagem que é muito importante pra história, antes de eu continuar, é o pai do Will. Porque o Jim, ele mora só com a mãe e o pai, não sei onde ele está. E o pai do Will, e o Will mora com o pai e com a mãe. Só que o pai dele, ele já tem 50 anos. Então ele se questiona muito que ele acabou tendo filho quando ele já era mais velho, que ele não pode aproveitar muito a juventude junto com o filho, enfim, tem bastante questionamento sobre envelhecer. E depois o pai deles realmente vai fazer parte do trio, eles acabam virando um trio no final, assim, bem interessante. Mas tá. Daí aparece no outro dia, já todas as pessoas da cidade vão visitar esse circo, tal, esse parque. E tem 2 brinquedos no parque, principalmente, que carregam uma parada muito macabra, muito sinistra, que é a Casa dos Espelhos e o Carrossel. Obviamente não vou falar o que cada um faz, o que acontece. Mas os meninos logo percebem e aí eles ficam naquela coisa, como é que eu vou contar pros adultos? Os adultos não acreditam em crianças, vão achar que é tudo invenção. Só que a coisa vai piorando, eles vão vendo as coisas sinistras acontecerem e então acabam entrando aí numa trama que aos poucos, que eu achei que não ficaria, mas que foi ficando muito séria. E aí não parecia mais um livro tipo... No início até parecia um livro mais infanto-juvenil, mas depois passou aí pra uma coisa mais adulta, sabe? Ficou de fato muito sinistro, assim. E a descrição do Ray aqui, a escrita dele é muito poética. Ele faz... O livro todo, na verdade, é uma metáfora. Então talvez se você entenda de uma forma diferente de mim, ou, né? Não sei se isso é spoiler, mas eu acho interessante falar, nesse caso da metáfora, que o livro vai tratar muito, como eu disse ali, do envelhecimento, do lidar com a morte,
de juventude. O Jim, ele tem uma sede de crescer muito rápido, uma coisa que o Will já não tem. O pai do Will tem esse lance de tô velho e não consigo aproveitar o meu filho, sabe? E ele é um livro que no final das contas é bonito, o desenrolar dele é bonito, sabe? Além disso, o Ray, ele traz muito dos livros, de livros mesmo, da paixão por livros no filme, assim. O pai do Will, ele é zelador da biblioteca e ele passa muito tempo, às vezes ele sai tipo de madrugada e vai pra biblioteca, sabe? E os meninos também vivem lá, e até tem um confronto, né, que acontece, vai acontecer um confronto com o pessoal do circo, com eles, porque o pessoal do circo tem um interesse nos meninos, principalmente, que vai ser na biblioteca. Então, tipo, os livros estão muito presentes. Toda vez que eu lia um capítulo, eu terminava pensando, porque os capítulos são bem curtos, isso é bem legal também. Eu pensava, meu Deus, isso aqui daí é um filme, né? Eu falei, será que ninguém produziu isso? Nunca ouvi falar de nada disso, né? E eu gosto dessas histórias que trazem circos e coisas assim, né? Essas coisas meio sinistras. E aí, no final, o autor tá falando que ele tentou algumas vezes trazer o livro pro cinema, né? Produzir, enfim, uma adaptação. Até que a Disney, em 1980 Blocks, decidiu produzir. Então, ele recebeu um nome, que é o nome original do livro, que é Something Wicked This Way Comes. Foi em 1983 que a Disney lançou. E em português é No Templo das Tentações, o nome. Então, obviamente, eu fui procurar. É bem difícil de achar, não é a coisa mais fácil do mundo. E, gente, tá assim... Tá muito fiel. O final do livro eu gostei mais. Eles deram umas mudanças pro final do filme. Mas... a ambientação, os meninos, as falas, sabe? É muito bem caracterizado, assim. Então, fica a dica, não sei se é realmente difícil de achar, mas se você já assistiu, de repente, numa dessas, né? Conte aqui também o que achou. Porém, eu preciso ser muito sincera, e no início o livro não me pegou. Eu ficava pensando pra onde é que o autor tá me levando, o que ele quer fazer, e como eu disse, é escrita até meio poética. Então, às vezes eu ficava assim, tentava entrar na viagem dele, mas não conseguia, sabe? Mas o livro é dividido em 3 partes. A partir da segunda parte ali, eu comecei a entrar mesmo na história e curtir de verdade, assim. Então, e o final pra mim foi um final incrível. Então, por isso que ele tá aqui nos destaques do mês. Então agora eu vou comentar com vocês sobre a leitura de Um Estranho Sonhador. Esse livro foi publicado recentemente pelo Universo dos Livros. Ele é escrito pela Laini Taylor, que é a mesma autora da trilogia Feita de Fumaça e Osso, que foi publicada há um tempão atrás pela Intrínseca, que hoje é bem difícil de encontrar os livros. Mas eu já tinha lido a trilogia Feita de Fumaça e Osso, eu sabia que ia ser uma fantasia daquelas muito bem elaboradas, porque a Laini Taylor, ela é uma fada, assim, sabe? Tudo que ela faz realmente é bem fantasioso e muito gostoso. A escrita dela é poética, amiga. Isso daqui é sensacional. Aquela frase que tu lê trocentas mil vezes porque mas tu entende de primeira, né? Tu entende de primeira, mas tu queres sentir tudo aquilo, sabe? E viver naquilo. Então é muito bonito. Em Um Estranho Sonhador, nós vamos conhecer um sonhador, e o nome dele é Laszlo. O Laszlo, ele é órfão de guerra, e quando ele era bem pequenininho, ele foi enviado com outros órfãos para viver com os monges, para ser criado por eles. Ele chegou lá todo doentinho, todo magrinho, todo cinza, e ninguém acreditava que ele ia sobreviver. Porém, o Laszlo é maravilhoso, e ele é forte, e ele mostrou para todo mundo para que ele veio. Porque assim, o Laszlo... mesmo fraquinho, mesmo pequenininho, ele era uma criança que adorava viver no mundo de fantasia, das histórias que se passavam na cabeça dele e também das histórias que ele ouvia, porque nesse mundo em que ele vive tem magia, sabe? É alguma coisa real, e tem uma cidade que ele sempre escutava lendas, que era, assim, o encanto das magias, era uma cidade muito bonita, em que tudo acontecia de mais maravilhoso lá. Ele sempre foi encantado por essa cidade. Só que chegou um certo dia, quando ele era pequeno ainda, do nada, ele esqueceu o nome dessa cidade. Todo mundo esqueceu o nome dessa cidade. E daí virou uma cidade só nessa perdida. cidade que tinha magia? Ou, tipo, no dele tinha também? Não, é um negócio mais localizado, sabe? Tá. Então, com guerreiros, uma coisa assim... é bem interessante a história dessa cidade. Quando ele esqueceram o nome dessa cidade, tudo que vinha na cabeça era lamento. A cidade Lamento. Lamento, 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 lamento. E ele ficou muito confuso. O que tá acontecendo? E virou uma coisa assim, uma obsessão. Descobriu o que aconteceu e conhecer Lamento. Então, ele cresceu buscando sempre histórias sobre essa cidade. E quando ele teve a oportunidade de sair lá, onde ele estava com os monges, e ir para uma biblioteca, ele se tornou um bibliotecário. Então, óbvio, era um trabalho assim bem humilde, assim. Ele era bem
uma pessoa, ninguém, ele não era ninguém. Mas lá ele tinha todos os livros que ele podia pesquisar sobre lamento, e ele virou um expert em lamento. E ninguém dava valor pro que ele pesquisava, pro que ele falava sobre lamento, até que, do nada, chega guerreiros que ninguém nunca viu, chega na cidade, assim, chega uma comitiva, podemos dizer assim, de pessoas tentando encontrar outras pessoas que tinham conhecimentos específicos para levar elas para a cidade perdida e descobriu o que aconteceu com o lamento. Num primeiro momento, ele não é o escolhido, ninguém dá bola pro bibliotecário, sabe? Tipo, o que a gente vai fazer com o bibliotecário? Até que ele mostra seu valor e que ele realmente tem esse conhecimento e ele vai agora descobrir o que aconteceu com o lamento. E é uma história extraordinária porque, ao mesmo tempo, isso que eu mais gosto no Laszlo é que ao mesmo tempo que ele é muito humilde, ele é muito simples, ele é muito sonhador, ele espera coisas grandes, mas não pra ele, mas pro mundo, pras pessoas em volta dele, sabe? E Um Estranho Sonhador, assim, de primeira parece que é uma história de magia, uma história sobre uma cidade, mas não, é uma história muito mais além, porque é uma história sobre deuses, é uma história sobre paixão, daí temos guerra, temos vingança, temos rendição. Todos os personagens estão passando por uma situação difícil na vida deles e tem muitas coisas, assim, pra organizar, sabe? Para dar uma finalidade e fica muito legal. O jeito que a Laini Taylor escreve é simplesmente sensacional. Os personagens aqui são muito bem desenvolvidos, eu sou simplesmente apaixonada por esse livro. É uma duologia, esse daqui é o primeiro livro de uma duologia. O segundo livro, Musa dos Pesadelos, já foi publicado lá fora, então daqui a pouco já está sendo publicado aqui. Eu tô muito, muito, muito feliz. Mas o Universo, será que vai trazer esse ano ainda? Acredito que não, provavelmente ano que vem. É que esse livro acabou de ser publicado, então tá um sucesso, sabe? Porque tá muito, muito bom, eu super recomendo. E quem gosta de fantasia precisa ler esse livro, porque é fascinante, é fascinante. Então a gente acabou descobrindo que na verdade a gente escolheu 2 livros que no início parece ser uma coisa só, né? Mas não é só isso. Tipo, aqui não é só um circo que vai chegar na cidade, um parque, tem muito por trás, né? O significado de tudo isso. E a mesma coisa acontece aí também. Também, que é um segredo, mas depois atrás desse segredo a gente descobre que tem muito mais coisa. E o Laszlo também, no começo parece ser um garoto simples, mas na verdade ele é algo extraordinário, sabe? Especial. Então essas foram as nossas indicações do mês de julho. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês já leram algo dos autores, ou se vocês já leram esses livros, né? Nos deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam, vamos conversar. E se vocês ainda não leram, por favor, não deixem de ler, porque são livros extraordinários que vocês precisam conhecer. E vamos ficar aí na torcida pra que o Universo dos Livros traga o segundo logo, porque eu preciso. Isso. E esse aqui, não esqueçam que pode ser que no início vocês não compreendam muito bem, que vocês não entrem na história, mas continuem, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Força e fé, galera. Exatamente. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Chamar todos os amigos. E conferir o último vídeo que a gente fez também. Isso. E ativar o sininho. Pra quando a gente publicar algo, vocês serem avisados. O link pra comprar esses livros estará aqui embaixo. Então, se vocês comprarem, vocês também vão estar ajudando o canal. Então, ajudem aí. Por favor, gente. Isso então é isso. Até a próxima. Beijo. Beijo. Deixa eu dar um recadinho pra vocês. Eu, a convite da editora Script, junto com outros youtubers, podcasters, editores, a gente tá realizando, na verdade, uma bate-enciclopédia, que nada mais é do que um livro que reúne várias versões do Homem-Morcego. E agora, no dia 15 de agosto, ele vai estar entrando em campanha no Catarse, então não deixem de ir lá conferir e de apoiar o projeto, caso vocês curtam, né? Eu tô muito feliz de fazer parte desse projeto e eu quero agradecer principalmente a vocês, porque se não fosse pelo canal, se não fosse por vocês estarem aqui assistindo a gente, eu não teria tido esse espaço. Então, muito obrigada e eu espero que vocês deem uma olhada lá no Catarse.